Olá, eu sou Dinei Moraes, sou amigo de Jesus e faço parte do Instituto Jesus Cristo com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou muito feliz por você estar com a gente acompanhando os devocionais O Caminho de Stanley Jones. Que você esteja com foco em Jesus e pronto para mais uma leitura. Como todo devocional tem uma leitura bíblica, eu gostaria de realizar essa leitura com você agora. E o nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 até o verso 22. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 20. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Que texto lindo da palavra de Deus e com certeza vai nos ajudar a entender o devocional de hoje. Estamos na semana 43, quinta-feira. O tema é: por que cremos na ressurreição de Jesus? Por que cremos na ressurreição de Jesus? Antes do devocional, eu gostaria de passar aqui para você, e o devocional vai falar isso, 4 fatos importantes que com certeza vai marcar a sua vida. Vamos lá? 4 fatos que me fazem crer na ressurreição de Jesus. Primeiro, a vida de Cristo. Essa afirmação não é feita acerca de um homem comum. Esse homem foi a pessoa mais influente de toda a história, influente para o bem, sim, para a redenção. Onde quer que a vida entre em contato real com ele, ela é elevada, transformada, salvo. Há uma vida extraordinária aqui. Essa vida extraordinária me possibilita crer em sua ressurreição extraordinária. Não discutimos a ressurreição em si, discutimos a ressurreição de Jesus. Um homem como esse ressuscitaria como ele ressuscitou? Tudo dentro de mim diz que sim. Ele traz consigo a ressurreição. Não é a ressurreição que o traz. Creio nela por causa dele. O segundo ponto é, número 2, o túmulo vazio. Poucos dias após a morte de Jesus, os discípulos acusavam os líderes de Jerusalém como responsáveis pela morte dele e o faziam publicamente. Por que esses líderes não podiam ir direto ao túmulo e apontar para o corpo de Jesus? Interessante. A situação se resolveria para eles, mas eles não fizeram isso. Por quê? Se eles reiterassem o fraco argumento de que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto os soldados dormiam, a resposta seria simples. Contudo, como discípulos, poderiam ter feito isso sem que alguém os visse ou se alguém os entregasse? Havia discípulos que provariam ser infiéis e não divulgariam o terrível segredo do roubo e justificariam o relapso dos demais? Nenhum sussurro se ouviu ao longo dos tempos que confirmassem tal divulgação.
Eu quero repetir essa frase porque me chamou muita atenção. Nenhum sussurro se ouviu ao longo dos tempos que confirmassem tal divulgação. Além disso, acaso os discípulos pareciam pessoas que guardavam um segredo, que proclamavam uma farsa, que viviam a mentira? Eles pareciam ladrões de corpos? A expressão de vergonha deles teria demonstrado isso. O seu segredo teria corroído a mensagem. Essa mensagem teria caído morta sobre os ouvidos do mundo, assim como acontecem com as mentiras. Essas pessoas, ao contrário, eram radiantes e irresistíveis. Riam durante a perseguição, cantavam nas prisões e sorriam na morte. Por quê? Por causa de uma fraude? Bem, as fraudes não produzem aleluias. Nem o roubo de corpos produz vidas transformadas. Semelhante produz semelhante. A oração de Stanley Jones é: Ó Cristo vivo, tu que és verdadeiro em toda palavra, em todo ato, tu nos imporias uma mentira? Se sim, nada é verdadeiro. Nada. Todavia, tu és a verdade. Tudo dentro de mim grita isso. E tu és ressurreto. Tudo que é bom diz isso. Eu te agradeço. Amém. A afirmação do dia é: não posso estar vivo em alguém que está morto. Estou vivo em alguém que está vivo. Lindo devocional falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo. Eu quero reforçar aqui para você, como já venho falando durante a semana, que Jesus é o centro, é o foco, é o ponto final de tudo. A ressurreição não foi realizada por acaso, mas para cumprir um propósito celestial que nos revelaria a oportunidade de crermos que a vida começa depois da nossa morte. Qual vida? A vida eterna. E a vida eterna eu consigo em Cristo Jesus. Crer na ressurreição é avalizar, é chancelar, é assinar que Jesus foi, é e sempre será o maior fato da história narrada no mundo, produzindo filhos e filhas que criam dia a dia na palavra de Deus. Que você possa crer na palavra de Deus também e crer na ressurreição. Não adiantou nesse devocional tentarem alterar a história, como nós vimos. A história de Jesus nunca pode e nunca será alterada, porque Deus agiu em cada detalhe para que nada fosse burlado pelos homens. Por isso que podemos dizer como Stanley Jones em sua oração: Cristo vive, tu és vivo e tu és verdadeiro em tudo. Então meu desafio para você é: agradeça a Deus pela ressurreição de Jesus, porque isso é bom em todo o tempo. Eu vivo porque eu creio em alguém que está vivo e vive para todo sempre. Então, creia você também sobre isso. Creia na ressurreição de Cristo. Esse devocional é lindo porque tentaram mudar a história e não conseguiram. Tentaram mudar fatos e não conseguiram. Por quê? Porque a história não pode ser mudada. Jesus é o início, é o meio e o fim de uma história maravilhosa que ele tem separado para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso. Creia na ressurreição de Jesus, através de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e nos veremos em breve no próximo devocional do Caminho de Stanley Jones. Até breve, eu espero ver você logo logo. Tchau, gente, até mais.